Muito boa noite, começando o nosso programa Gestão. Hoje nós vamos conversar aqui com o Marco Daniel Hinterholz, que é sócio proprietário da Lógica Assessoria Ambiental Inteligente. Aqui um pequeno texto de introdução ao meio e à proposta da empresa. 10 anos de história, a Lógica Assessoria Ambiental Inteligente é uma empresa com foco nos setores público e também privado, que se empenha em encontrar as melhores soluções a fim de gerar um desenvolvimento equilibrado entre o ambiental, social e econômico na busca de um ambiente mais saudável. Marco, muito obrigado pela presença, obrigado por aceitar o nosso convite. Nos fale um pouquinho, por favor, Marco, primeiro da tua área de formação, do teu olhar pessoal e profissional sobre esse foco e por que o meio ambiente hoje é tão importante na área não só do consumo individual, mas também sob o ponto de vista da gestão das empresas, das organizações e do uso dos nossos recursos. Boa noite, Sandro. Boa noite, telespectadores da TV Univates, né? O espírito comunitário, como sempre, da própria instituição Univates. Né? Agradecer o convite da Lógica por poder participar desse espaço. E a própria Lógica surgiu da vontade de desenvolver um trabalho diferenciado. E a minha formação é de gestão pública. E, na verdade, a Lógica tem um foco um pouquinho ainda mais voltado dentro da atividade pública, porque muitos municípios não conseguem exercer o pleno exercício da atividade, mantendo diversos profissionais dentro da área administrativa. Então, essa é uma área que é muito cobrada hoje na gestão pública. Muito. E, então, cada vez mais está vindo aos municípios essa poder de licenciamento. Certo. A FEPAM está cada vez indo mais para o lado de fiscalização e passando aos municípios um poder de autorizar o licenciamento ambiental nas suas diversas etapas. E ali entra a Lógica, disponibilizando profissionais de todas as áreas, né, dentro dos municípios, e eles fazem a análise dos processos, como se fosse um servidor público, de certa forma. Nos municípios que nós não atuamos, a Lógica faz os processos de licenciamento ambiental, o FEPAM, nos municípios, e que a hora que o empreendedor precisa. Com isso, a Lógica acaba tendo um know-how bem grande, assim, de experiência, né, por participar desse processo e de acabar analisando o processo de N empreendedores e profissionais, e acabam nos trazendo essa certa flexibilidade e um olhar um pouco mais além só da legislação, um olhar muito pontual da situação em si, né? Tendo sempre que a gente tem que vislumbrar que hoje a gente precisa construir um processo mais dinâmico, porque as pessoas consigam ter também um olhar ambiental, não só como uma cobrança. Certo, né? Certo. A Lógica, então, surgiu dessa vontade aí. A própria nossa sócia, Simone, foi secretária em Lajeado por 8 anos, acabou adquirindo muita experiência num momento que era muito novidade, o ambiental, a legislação era muito nova, recente, né? Sim. Muitas vezes as pessoas brincavam, se atropelar um cachorro é mais crime do que matar alguém, justamente pela legislação ser muito recente. Hoje, com o tempo, o próprio promotoria pública, o próprio judiciário aprendeu com o tempo e com isso os próprios profissionais também se qualificaram e foram evoluindo um pouco mais e abriu-se essa discussão um pouco mais ampla. Então hoje a interpretação da lei ela acabou sendo um pouco mais discutida e acabou flexibilizando muita coisa. Acho que é importante essa tua colocação de que, na verdade, como muitas outras áreas, a parte ambiental acabou desembocando numa responsabilidade dos municípios, que antes era mais estadual, então o FEPAM, e aí se delegou para dar uma certa agilidade, mas também se disse, olha, decidam aí porque vocês têm mais pertinência, né? Isso. A legislação federal, ela traz muitos regramentos, né? E que às vezes a gente também discorda, mas tem que tentar ao máximo entender cada processo e até onde isso vai realmente impactar. Certo. Porque é uma análise do impacto ambiental que aquela atividade, o que o Sandro, que o Marco, que qualquer pessoa vai ter. Então, por isso que se analisa a questão do potencial poluidor que ele vai produzir e qual é o porte dele. Se ele é um mínimo, pequeno, um grande gerador, um grande impacto que ele vai produzir. Né? Podemos dizer que a Eco 92, a Rio 92, né, teria sido um marco um pouco nessa sensibilização ou na criação dessa
desse acompanhamento mais público, porque foi um evento mundial e principalmente impactou muito aqui no Brasil, e eu me recordo que de lá para cá, como incrementou a questão não só da legislação, a questão das posturas, das ONGs, isso foi um marco regulatório, assim, ou definidor? Com certeza, que a partir dali isso foi se disseminando, né? Houve, assim, os momentos também que as pessoas dizem assim, se levou muito para aquela questão, até a gíria se dizia, o apelido, né, assim, eco-chatos, né? Certo. E isso acho que com o processo do tempo foi evoluindo, né? O que tem ainda um pouquinho de falta que os municípios não fiscalizem, acaba que o Sandro é cobrado e o Marcos não. Certo. Porque, às vezes, o Sandro procurou o auxílio, ou quando ele foi abrir um empreendimento, ele acabou sendo cobrado, e aquele que já existe, ele é cobrado num momento, às vezes, não deveria ter sido cobrado da mesma forma, né? Então, vai muito de épocas, assim, agora tem uma fase que muita oficina mecânica está dando problema, então acaba que a promotoria acaba acionando os municípios e eles tendo que cobrar. Ligam os holofotes em cima dessa área. E para o prefeito que atua também é um pouco de desgaste, que parece que é ele que está cobrando, né? Muitas pessoas evoluíram e entendem que agora isso não é mais só uma cobrança, né? E que ele pode ter um benefício que não é só custo para ele, que ele pode usar isso como uma questão econômica para ele também. O próprio melhor gerenciamento interno do processo dele, isso, porque o próprio gerenciamento de resíduos, a separação interna pode fazer com que ele gere uma renda de venda, que ele não vai para o lixo comum. Então, assim, as questões de separação do óleo, de outros tipos de tóxicos, o tratamento do esgoto, ou do produtivo dele, e isso acaba melhorando o fluxo de processo dele, que também acaba produzindo mais, acaba tendo retorno. Então, a importância dessa gestão dentro das empresas também, não só no aspecto da obtenção do documento, licença. Bom, eu tenho uma licença de operação, eu posso funcionar, mas ela traz lá dentro também as suas condições e restrições. Você tem que acompanhar isso. E isso é que vai te trazer o retorno financeiro da tua gestão, do teu processo, de poder usar isso como uma barganha também. Legal, acho que esse é um gancho importante, de não só atender a legislação, mas melhorar os teus processos, portanto, os teus ganhos e gerenciar melhor os teus custos e provavelmente ainda trabalhar isso como um diferencial mercadológico, que é ganhar no marketing, né? Que é um posicionamento interessante. Com isso, a gente já está apontando para o segundo bloco, quando o Marco vai nos contar um pouquinho quais são as áreas de atuação, quais são os principais focos que a Lógica trabalha com os seus clientes, tanto públicos quanto privados. Já voltamos depois do intervalo. Segundo bloco do nosso programa Gestão de hoje, estamos falando aqui com o Marco Daniel Rinterholz, que é sócio-proprietário da Lógica Assessoria Ambiental Inteligente. Essa questão do meio ambiente, da legislação ambiental, que está muito presente, muito fortemente, não restritiva, mas um tanto quanto desafiadora, né? Tanto para a iniciativa privada quanto a pública, em termos de incorporar essas variáveis nos seus processos de gestão. Vamos lá, a gente comentou um pouquinho no primeiro bloco sobre essa questão mais do desafio, da mudança. O cliente, quando chega lá na Lógica, seja lá uma prefeitura, que vem buscar um apoio, um suporte técnico, ou seja num cliente privado, quero fazer uma obra, quero fazer uma ampliação, quero fazer alguma atividade lá no meu terreno, no meu sítio, na minha casa, ele procura vocês por uma demanda. Como é que vocês encaminham esse tipo de necessidade e qual é o rol de serviços que vocês executam? Bem, na questão privada, então, a gente primeiro tem que avaliar qual que é o objetivo do empreendimento dele, o que ele busca, né? Se for necessário, se faz uma vistoria na área ou no local, né, que ele pretende se instalar ou se efetivar. E sempre são algumas premissas, né, que a gente tem sempre, que é as etapas que o licenciamento leva. Aí não importa se é privado ou público, né? Certo. Ou é uma licença prévia, que eu estou querendo me instalar em tal local e eu preciso saber se o poder público vai permitir que eu faça naquele local. Que é o ideal, né? Que seria o ideal, né? E a licença de instalação, que depois que eu ganhei essa LP, né?
que ali, às vezes, a gente tecnicamente entende que se a própria legislação, hoje, algumas atividades permitem que sejam unificadas, LP e LI, mas não todas ainda, né? Precisa ganhar tempo, né? E aí você tem uma licença de instalação, que vai permitir você se instalar naquele local. Começar a executar o projeto. Isso daquele que tu sugeriu ou que tu tem a ideia de fazer. E depois de implantado isso, quando tu vai efetivamente abrir teu empreendimento, você vai pedir uma licença de operação que vai te autorizar a operar. Bom, na questão então do privado, você vai ter esse acompanhamento, né? A gente faz desde o início do estudo, do acompanhamento, a entrega, e aí depois a licença de operação tem conforme o município vai te exigir que tenha um acompanhamento contínuo ou não, ou dependendo inclusive do porte ou da atividade que tu vai exercer, que talvez ela tenha baixo impacto. Poderíamos dizer então que existe um suporte de vocês no planejamento, na execução e, se for o caso, também no acompanhamento posterior. Isso, que isso é muito importante. A gente tem que ter em mente que muitas vezes as pessoas, ganhei a licença e botei num canto. Mas todas elas de mais baixo impacto ou alto impacto, elas têm alguns critérios lá que tem que ser, porque tem que entregar um relatório para o município cada 3 meses, análise físico-química, sim, mas a análise vem, mas quem vai analisar isso, que está certo ou não está, que tipo de melhoria eu tenho que adequar. Eu estou fazendo aquilo que foi proposto lá no licenciamento, um plano de gerenciamento de resíduos, por exemplo. Eu estou implantando ele de acordo com aquilo que eu propus? Bom, isso é a maior dificuldade, sabe? E às vezes não é custo isso, é só gestão, é acompanhar. É lembrar e fazer. E lembrar e fazer. Por outro lado, o poder público, então, tem um papel um pouco diferente, né? Quando a gente tem que analisar o processo dos empreendedores do lado inverso, né? Dos municípios, então, que a gente não pode daí fazer o projeto, né? Porque a gente que vai analisar. Então, segue a mesma linha também. Tu vai fazer uma vistoria, vai fazer uma análise, vai ver se ele está atendendo aquilo que ele está propondo, se está coerente o assunto também, né? A proposição. E aí vai demandar ou de requisitar mais documentos ou alguma situação. Ali é que muitas vezes acontece em todos os lados, né? Que acaba faltando documentação e aí na ânsia de querer agilizar, acaba se atropelando alguns passos que acaba atrasando. Mas muitas vezes a gente diz assim, no poder público tranca, tá? Mas aí tu vai ver, assim, depois de um tempo você resolve ir lá ver o que tranca e o seu profissional que contratou, não importa a área, acabou não encaminhando corretamente ou faltando alguma informação. E aí acaba demandando, vai para a fila de novo. Então não tem como isso andar sem ter essas informações. E o empresário, às vezes, o cidadão, muitas vezes leigamente não tem conhecimento e para ele, eu contratei um profissional para fazer. Bom, daí nós podemos ficar dias falando, né? Nós temos variáveis, né, de N profissionais, qualificados ou não, e que acaba onerando mais, às vezes, o empreendedor. A gente quer economizar e acaba custando mais. Nesse caso, o tempo acaba custando dinheiro, né? Isso. Não que ninguém é melhor que ninguém, mas sempre tem que ter essa análise. É que nem escolher um engenheiro, um arquiteto para fazer a sua construção da sua casa, vai fazer uma análise de mercado e vai ver aquele que se aproxima mais daquilo que tu procura, né? Claro. Ok, duas questões. Em alguns municípios, vocês prestam esse tipo de serviço para os municípios. E aí vocês não podem apresentar projetos de clientes privados, porque vocês, na verdade, são a estrutura que faz a análise do município. E em municípios que vocês não atuam no poder público, vocês podem apresentar projetos como clientes privados, é isso, né? Isso. Hoje nós atendemos 11 prefeituras, não só da região de Caxias, também na região de Porto Alegre. Já abrangeu o estado, né? E isso que a gente atua ou um turno, ou um dia, ou 20 horas semanais, nas prefeituras, dependendo do tamanho dessa demanda. Certo, tem mais. E normalmente, assim, nessas prefeituras que nós atuamos são muito rápidas, as pessoas não chegam a esperar 20 dias, 30 dias, elas já estão ou com a licença, ou com a informação, ou com o ofício de complementação na mão. Muito diferente, às vezes, do que acontece na rotina normal das prefeituras. Por isso que, às vezes, a gente fala que a terceirização ela é cobrada, porque eles nos cobram, o processo chega, a gente tem que agilizar, a gente tenta demandar também naquela semana, que para nós também fica acumulando e não é bom também. Claro.
Legal, olha só, os municípios são obrigados a terem essa estrutura até pelo repasse da responsabilidade. Na iniciativa privada, eu perguntava antes aqui fora do ar para o Marco e acho que é interessante a gente dar esse parâmetro. O que determina um determinado volume de projeto que faça com que alguém... O Sandro quer construir uma casa e eu vou ter que tirar uma árvore ou vou ter que fazer alguma mudança lá no meu terreno. Qual é o limite do volume de impacto para que eu tenha que ter um projeto, portanto, uma assessoria contratada, ou eu tenho uma certa liberdade ainda de fazer individualmente? Hoje, as próprias resoluções do CONSEMA, que é o Conselho Estadual de Meio Ambiente, elas trazem, então, um rol de atividades e tipificações que precisam de licenciamento. Assim, uma residência, bom, isso é uma coisa simples, né? Então, assim, até 5 árvores no pátio, não precisa projeto, você vai encaminhar na prefeitura, vai preencher um formulário. Mas faça antes de derrubar. Mas faça antes de derrubar, porque daí, senão você vai ganhar uma autuação, né? E daí, dependendo do tipo de vegetação, você então, vai... até 5 indivíduos arbóreos... Faça o pedido. Mas precisa ter o projeto encaminhado no município, porque os municípios... Não é regra geral, tá? Mas assim, os municípios têm desprendido um pouquinho, porque havia uma época que todo mundo queria cortar tudo, porque achava que daí não poderia vender mais, porque aquela vegetação ela não poderia ser suprimida. E, na verdade, a legislação ela te permite praticamente quase tudo, desde que você bote no papel. Bom, se é uma figueira, tem que transplantar. Bom, se ela é grande, ela vai ter um custo, ela vai ter que ter um manejo, né? Então, assim, tem que ver. Bom, ela realmente precisa ser tirada daquele local, não dá para se preservar. O projeto não dá para incorporar? Isso às vezes entra dentro da visão da gente de tentar incorporar isso no processo, porque daqui a pouco tu vai comprar pagando uma muda para fazer uma decoração do teu imóvel, daqui a pouco ela poderia estar ali. E não é o caso que se tiver mais do que 5, que não possa também, mas aí são outras regras. Sim, que daí já começa até a precisar de um laudo, alguma, né? Ou conforme o empreendimento vai crescendo, um empreendimento maior, um prédio, você precisa de uma sondagem geológica para ver que tipo de infiltração tem o teu terreno, para poder ver o sistema de tratamento de efluentes que vai ser proposto ali. Certo. Né? E aí, assim, vai crescendo conforme realmente o impacto que aquele tipo de atividade vai causar, né? E aí, por isso que também ampliam-se o tipo de profissional que talvez você precise. Perfeito. Aí que vem a história de uma empresa que atua no mercado com um rol de profissionais maior. Porque hoje a maioria, assim, tem uma formação, ou eu sou biólogo, ou sou engenheiro ambiental, ou eu sou químico, e acaba atuando naquilo ali. Sim, ele pode fazer boa parte das coisas, mas não todas, né? Tipo... E uma empresa vai te dizer exatamente o que tu precisa e quais são os profissionais. Isso, e o que isso demanda e qual é a estimativa de custo, e com certeza vai trazer todo. Mas o mais importante é que ela vai construir contigo qual o benefício que tu pode ter fazendo certo. A gente sempre usa muito, que a gente brigou muito com loteadores, né? E isso veio evoluindo bastante, já poderia ainda evoluir mais, mas já chegou a um ponto bem interessante comparado com antigamente. Mas eu vou perder um lote porque eu preciso preservar ou porque ali é APP. Bom, assim, as pessoas começaram a pagar por isso. Eu quero estar numa rua com fim, do lado de uma área de preservação. Perfeito. Transformar isso em um diferencial, não uma perda. Por que não voltar a sociedade de frente para as áreas públicas, né? A gente, inclusive, tem um empreendedor que todas as áreas públicas foi para o meio da avenida e ele urbanizou essa avenida e entregou para o município já com os equipamentos. Claro. Então, isso agregou valor a ele. Ele teve o custo para manter e botar os equipamentos? Sim, mas o terreno dele também teve uma valoração. E as pessoas vão pagar por isso, né? E é isso, então, em qualquer empreendimento, né? Se você pegar uma empresa especializada que vai poder trazer para você os elementos para poder ter o retorno social também e financeiro. Legal. Fechamos o segundo bloco. Terceiro bloco, vamos conversar um pouquinho sobre quais são as tendências, o que está pegando nesse mercado, o que é que a gente tem que estar de olho, quais são os desafios, tanto privados quanto públicos, para a área da gestão ambiental. Já voltamos. Terceiro bloco, programa Gestão de hoje, falando sobre a gestão ambiental com o Marco Hinterholz, que é da Lógica Assessoria Ambiental
inteligente. Marco, a gente falou um pouquinho lá no primeiro bloco de como surgiu todo esse movimento. Segundo bloco, pegamos o foco da empresa, como é que ela faz esse atendimento, todo o processo, tanto público quanto privado. Acho que para a gente fechar o programa é curto, né? Principalmente com assuntos tão desafiadores, quais são as tendências hoje? O que a gente tem que estar muito focado, muito preocupado ou muito atento nas mudanças, tanto como cidadãos, como empreendedores, ou, no caso de vocês, como empresa, como foco de mudança de mercado? Eu acredito que a questão ambiental, ela de qualquer forma, da forma mais simples, ela não vai mais, ela vai ter que cada vez evoluir mais, vai ter que estar... Não é mais modismo, né? Não é mais modismo, ela já é uma consequência que tem que ser do dia a dia de cada um. Quando se fala isso, politicamente, se fala assim, porque vai ter que mudar, é muito radicalismo, isso mudou bastante, então assim, não é mais assim. E o mercado rege, o mercado internacional, no caso, rege isso, né? Hoje não se compra mais de abatedores que sacrificam animais de forma não usual, que maltratam os animais, ou da criação, ou adquirem de quem desmata. Então, há críticas, inclusive, em passos assim, no mercado mundial. Então, eu acho que é muito assim, se fala, mas na hora para criar uma imagem de que, não, nós vamos resolver, mas as coisas, elas já vinham se flexibilizando um pouco mais, né? Então, assim, as multas ambientais já não são mais tão severas, né? Agora, quando precisa agir, né, como a gente teve os casos lá de Brumadinho, né, Mariana, assim, se criou muita mídia em cima disso e pouca ação. Esses são os momentos que tem que ter um exemplo, né, para poder dizer, não, nós vamos flexibilizar o licenciamento, mas nós vamos aumentar a fiscalização. É uma forma também de se trocar, né? Só fazendo um parênteses aí na tua fala, quer dizer, a ideia hoje não é que não dá para fazer nada, porque o meio ambiente é intocável, mas também não dá para liberar geral, porque faz o que bem entender e depois a gente corrige. Porque o licenciamento nada mais é que um certo controle do poder público em cima daquilo que tu faz, né? Para saber a criatividade. É a mesma coisa que a gente fala da burocratização, né? A burocratização veio surgindo porque as pessoas foram omitindo, né? Sonegando e veio isso. Então, para te sair de uma burocratização de uma vez só, não vai acontecer. Ambiental é a mesma questão. Ou a gente muda a cultura e começa a agir como ao natural, e realmente não há mais daí por que ficar implicando com isso, né? Ou vai ter que ter a fiscalização ou o controle, né? Alguma forma vai ter que continuar. Eu acredito que vai voltar uma ação bem forte, que é o saneamento básico. As cidades precisam tratar o seu esgoto, assim, está muito difícil, né? Os novos empreendimentos já estão um pouco mais regulares, mas o problema é o passivo que ficou, né? E eu acredito que se falou muito de saneamento, mas se fez muito pouco. E eu imagino que a partir do ano que vem, agora o governo é muito novo, tem todas essas impasses, diferenças, né, de pensar, que a partir do ano que vem isso começa a evoluir e talvez comece pelas cidades pequenas, que fica uma forma mais fácil de agir e resolver. Essa questão rural, ela já vinha se pacificando, já tinha algumas coisas, inclusive a própria preservação de compensação, se pôde usar a APP da reserva legal, são bem flexíveis, principalmente para nossos agricultores aqui na região, que são pequenos, todo mundo tem a sua mata nativa, praticamente todos têm uma certa preservação ambiental. Só não se pode construir numa APP, mas hoje você pode plantar nela, você precisa recuperar 5, 10, 15 metros. E isso foi uma demonstração de que houve uma flexibilização, né? Só que não adianta eu querer aí ainda pedir para construir dentro de um arroio, né? Não há como, você precisa ter alguns princípios mínimos, né? Mas eu acho que esse crescimento e desenvolvimento, só o que me preocupa é isso, é não ter regulação e não ter fiscalização. Bom, até onde nós vamos? Porque justamente o nosso país, ele carece da educação, de uma melhor cultura sobre o assunto. E se o mercado internacional rege muito sobre isso, de como nós vamos agir daqui para frente, né? Acredito que
vamos ter que discutir bastante isso. E a própria tecnologia entrou como um ente forte nesse processo de controle internacional, né? Sim. Não adianta dizer assim, não estamos desmatando, e aí qualquer satélite de qualquer lugar do mundo vai saber se está sendo feito ou não. E quando fala em satélite, a gente fala também coisas práticas do nosso dia a dia. Às vezes o empreendedor, vai lá e tira vou tirar aquela figueira ali, porque daí quando a prefeitura vier não vai ver. E por acaso, né, o Google Earth atualizou as imagens, o Street View passou e tem a imagem ali. Certo. Cliente nosso já aconteceu isso e aí na hora da vistoria, mas cadê essa aqui? Bom, ele tinha transplantado, ele foi salvo ali então assim, isso também, os municípios já estão um pouquinho mais flexíveis, tu consegue comprovar de que não cortei, eu transplantei, só não fiz o projeto, então assim, já tem uma flexibilidade um pouquinho maior, né? Certo. As próprias promotorias já não estão mais também assim logo executando, primeiro negociando e acertando esses pontos, né? Quer dizer, nesse outro lado a gente pode ver não só mudanças ou não só tendências, mas também uma certa boa vontade de ambas as partes, porque não adianta também impossibilitar ou regrar demais, né? Sim, com certeza. Você não pode se comparar. O meu empreendimento sempre vai ser diferente do teu, por mais que nós temos uma mesma padaria, uma mesma oficina mecânica, cada uma tem algumas particularidades que fazem diferente um do outro. Mas porque um exigiu de tal jeito, outro de outro. Ou foi uma época, né, que talvez quando vencer a tua próxima licença vai ter uma atualização, né? Ou o teu técnico poderia pedir para atualizar, porque, que nem tu falaste, a tecnologia muda, né? Nós também, assim, daqui a pouco surgiu uma nova alternativa para aquela poluição que estava acontecendo, que a gente gastava muita energia com algum equipamento para sanar isso. Bom, hoje surgiram outras situações. Vai lá, negocia com o órgão, vai lá, substitui essa ideia, que com certeza eles vão concordar e se a alternativa for viável. Claro, claro. Legal, estamos fechando o programa, eu só quero salientar, acho que 2 ideias fantásticas que o Marco trouxe aqui. A questão, principalmente, de que se tenha planejamento nessa área, planeje o que você vai fazer, transforme esse planejamento em gestão dos teus recursos, portanto, ganho financeiro. Se possível, transforme em posicionamento, portanto, em marketing, né, para ter um conceito, agregar valor ao seu produto. E a segunda grande ideia é não economize ou consulte o mercado, mas contrate uma empresa que possa te dar exatamente aquilo que tu necessita no volume, na intensidade, no profissional que tu precisa, para que tu tenha projetos que sejam adequados às regras do jogo. É isso, né? Isso, com certeza. E às vezes a gente pensa assim, vou contratar a lógica. Tem outras empresas também no mercado, né? Mas às vezes o nosso valor que a gente agrega, o nosso orçamento, nem sempre é o mais caro. E a nossa entrega pode ser melhor, mais eficiente e mais eficaz no processo dele, né? Mas só a experiência, o dia a dia dele, que ele vai poder se oportunizar e mensurar isso. Né? Legal. Marco, muito obrigado pela presença aqui, sucesso, obrigado pela prática de vocês e principalmente obrigado a você. O programa Gestão termina aqui, voltamos na próxima semana com outro entrevistado, com outra ideia, outro conceito aqui na nossa TV Univates. Até lá!